Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Curiosidades Surpreendentes. É bem provável que você não goste muito de insetos. De fato, a maioria da população mundial tem verdadeiro pavor desses bichinhos. Hoje vamos conhecer as diferentes faces desses pequenos. Borboleta, claro que nem todos os insetos são odiados, não, mesmo. É bem diferente ver um montão de borboletas voando e ver um montão de baratas voadoras. As borboletas são admiradas, até porque, quem não as vê? Insetos, elas marcam presença em quase todos os continentes com suas asas coloridas e sua misteriosa metamorfose. Entre outras diferenças, podemos distinguir uma borboleta de uma mariposa. Enquanto são vistas borboletas predominantemente de dia, as mariposas preferem sair à noite. Elas usam a energia solar captada pelas asas para voar e usam as patas para sentir os sabores. Muitas borboletas não fazem cocô, elas usam tudo o que colhem para produzir energia. Apesar de enxergarem apenas as cores verde, vermelho e amarelo, os olhos das borboletas são compostos por milhares de lentes que podem enxergar em 360 graus, além de identificar a luz ultravioleta. Elas contam com 6 patas, 2 asas e um corpo dividido em 3 partes, a cabeça, o tórax e o abdômen. Sua boca é quase como um tubo, já que se alimenta dos nutrientes das plantas com sua língua comprida enrolada. Até 1912, os cientistas acreditavam que as borboletas eram surdas, e foi somente em 2017 que, através das lentes superpoderosas, conseguiram identificar pela primeira vez as orelhas de uma borboleta. Tudo bem que uma borboleta, olhando assim de tão perto, é muito bonitinha, mas quando falamos de borboletas, a primeira coisa que nos vem à mente não são só suas asas coloridas. Então, nada mais justo focarmos nelas, literalmente. Uma curiosidade que quase ninguém sabe é que o coletivo de borboletas é chamado de ubanca ou panapaná. Você sabia disso? Se não sabia, mais um motivo para curtir o vídeo. Baratas. Talvez a barata seja o inseto mais odiado do mundo. São consideradas pragas urbanas, e segundo especialistas, as baratas são tão antigas quanto os dinossauros. Registros afirmam que o fóssil mais antigo de barata tem 2 milhões de anos. Uma única barata é capaz de gerar mais de 800 novas baratinhas, que vivem em média entre 5 a 6 meses. O poder de regeneração do corpo dela é incrível. Ela pode sobreviver por vários dias sem a cabeça e, se perder uma das patas, consegue se regenerar em poucos dias. Este pequeno inseto pode transmitir cerca de 32 doenças via bactérias, 18 por fungos e 2 por vírus. Entre as doenças mais comuns estão a cólera, a febre tifoide, a espolioelite e a conjuntivite. A antena da barata é seu grande diferencial. É por ela que a barata sente gostos, cheiros e toques, e elas conseguem correr tanto, mas tanto, que se tivessem o tamanho de um ser humano, seriam capazes de atingir uma velocidade de 300 km por hora em poucos instantes. Poucos animais conseguem sobreviver tanto sem água quanto a barata. Ela vive mesmo sem beber uma gota de água. Parabéns, o tamanho real já é bastante incômodo, ou seja, ela pequena ou grande, agora, ver uma através das lentes de um microscópio é definitivamente perturbador. Bem, se quiser manter distância delas, os únicos lugares com probabilidade séria de encontrarmos baratas são os polos norte e sul, devido ao frio excessivo. As baratas gostam mesmo é do calor. Mosquitos. Se você vive numa área aberta que possui uma grande quantidade de vegetação nos arredores, muito provavelmente deve sofrer com a presença de alguns vizinhos indesejáveis, os mosquitos. Em todo o mundo, existem cerca de 3.500 espécies de mosquitos e são conhecidos principalmente pelas suas picadas irritantes e pela capacidade de transmitir doenças infecciosas. São a única criatura que já causou mais mortes de humanos do que os próprios humanos. Mas você sabia que apenas mosquitos fêmeas picam? Elas são vorazes e se alimentam de uma proteína encontrada no sangue que ajuda seus ovos a se desenvolverem. Elas têm uma certa preferência por um tipo sanguíneo específico, de modo que as pessoas com tipo sanguíneo são mais propensas a serem picadas. Elas colocam até 300 ovos de uma só vez. Esses ovos geralmente flutuam na superfície da água parada.
Outra coisa que incomoda muitos humanos são os zunidos chato que eles fazem, marcando presença. E esse zunido também vem das fêmeas quando elas batem suas asas até 500 vezes por segundo. Inclusive, é assim que os machos localizam as fêmeas. Eles são pequenos, mas podemos enxergá-los perfeitamente, apesar de que, de vez em quando, eles desaparecem, deixando os humanos desesperados. Mas o que você está vendo agora é um mosquito numa perspectiva diferente. Aqui é possível ver o que acontece quando ele perfura sua pele para sugar seu sangue. Aliás, o nome dessa ferramenta perfurante é probóscide. Aranhas. Ok, as aranhas não são insetos, mas causam o mesmo ou até mais terror aos humanos. Você sabia que 95% das aranhas que encontramos em nossas casas jamais sairão ao mundo exterior? Isso quer dizer que elas nasceram em algum cantinho da sua casa e provavelmente vão morrer lá mesmo. E não pense que se jogarem em um rio ou no mar livrariam você das aranhas. Algumas espécies são capazes de caminhar sobre líquidos, nadar e até respirar debaixo d'água. O relacionamento amoroso desses bichinhos é algo complicado. Primeiro, os machos não possuem pênis e acasalam por meio de estruturas que se encontram em suas patas. Algumas espécies, como as viúvas negras e aquelas que possuem um veneno 15 vezes mais potente que o da cascavel, pois é, elas são famosas por devorar os machos depois de se acasalarem com eles. As aranhas também podem ser românticas, tanto que alguns machos presenteiam as fêmeas com mosquitos mortos. Algumas espécies fabricam teias com uma resistência 5 vezes mais forte que o aço, um motivo de muita gente ter medo delas. Sua aparência, tanto de longe quanto de perto, é assustadora. Abelhas. Você sabia que as abelhas habitam a Terra há aproximadamente 30 milhões de anos? São os únicos insetos que produzem alimento consumido pelo homem, o mel, que aliás é o único alimento que inclui todas as substâncias necessárias para a sustentação da vida, como vitaminas, minerais, água e enzimas, além de conter um importante antioxidante. Apenas em Londrina, associado ao bom funcionamento cerebral. Em média, uma abelha é capaz de produzir uma quantidade equivalente a 1,5 colher de chá de mel em toda a sua vida. Uma colônia consiste em um número entre 20 e 60 mil abelhas. Cada colônia possui um odor específico para que as abelhas possam identificá-lo e não errar de endereço. A única abelha sexualmente desenvolvida da colmeia é a rainha. Ela põe cerca de 200 mil ovos por ano e vive entre 2 e 3 anos. As abelhas mais experientes ensinam as abelhinhas mais jovens a produzir o mel, e cada operária pode chegar a visitar 2.000 flores em um único dia. Moscas. As moscas passam o dia inteiro planejando o que fazer para nos incomodar. Embora minúsculas, elas possuem diversos detalhes incríveis em seu corpo, como seus grandes olhos compostos e seu corpo brilhante. Inclusive, se olharmos para ela bem de pertinho, é possível ver sua respiração. Como vocês já sabem, a mosca é um inseto voador, e aqui você pode ver suas asas transparentes sob a lente, também sua cabeça e seu tórax. É impossível ver esses detalhes a olho nu, pelo menos se estiver viva. Formigas. A formiga rainha é responsável por colocar ovos para a colônia crescer. Ela é capaz de colocar entre 800 e 1.500 ovos por dia. Agora você já sabe por que, de repente, vê uma formiga na sua casa, no dia seguinte encontra milhares delas. E ainda, incrível, sim, elas têm até escravizar outras formigas para fazer parte do trabalho ou colaborar com elas para terminar o ninho. Não importa, essas formigas escravizadas são da mesma colônia ou de outra. Elas adoram água, e na verdade, os cientistas não sabem explicar até hoje o motivo delas gostarem tanto de água. E, inclusive, elas podem viver até 2 semanas debaixo dela sem se afogar. Outra curiosidade intrigante, sem explicação, é que quando você mata uma formiga com inseticida, elas tendem a cair sempre para a direita. A maior colônia delas foi descoberta em 2002, consistia em milhões de formigueiros que se estendiam por quase 7.000 quilômetros. Você pode pensar que as formigas não são tão assustadoras quanto outros bichos que vivem na sua casa até vê-las de perto. Talvez o mais aterrorizante seja seus olhos. A formiga tem 2 olhos, mas cada olho é feito de muitos olhos menores. Isso é chamado de olhos compostos.
E isso é tudo por hoje. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito. Até a próxima!